E aí, você quer aprender a fazer esse fundo desse mesmo jeito que está aí usando apenas 3 cores? Então fica até o final do vídeo que eu vou estar explicando passo a passo para vocês. Os materiais necessários para você fazer são 3 tintas guaches. Eu recomendo que você sempre pegue uma preta e uma branca, e a outra cor vai ficar de sua preferência. Você pode pegar qualquer outra cor. Este exemplo de fundo eu vou pegar azul, mas no outro fundo eu utilizei a cor vermelha. E pode ser também tinta de tecido, não tem problema. Eu estou utilizando também uma esponja de limpeza. E utilizei também um pincel para fazer alguns efeitos brancos no fundo. E para servir de paleta, como eu não tinha um aqui em casa, eu peguei uma folha de 180 gramas, aqueles papel craft. Você pode usar aí um pedaço de papelão para colocar a tinta, que vai ficar mais fácil de você pegar quando for fazer com a esponja, fazer o fundo. Na hora de fazer o seu desenho, eu recomendo que você passe fita, mas lembre de passar uma fita que não tenha muita cola, porque pode terminar arrancando um pedaço do papel e não fica legal. Essa fita que eu estou usando a fita crepe. Ela é muito boa, eu recomendo também que vocês usem dela. Se vocês não tiverem outra e forem comprar, eu recomendo que vocês comprem dessa. Depois que vocês colocarem a fita, vocês vão vir com a esponja e vão pegar a tinta, e depois você vai colocar um pouco no papelão que você pegou, para não ficar com muito excesso. Aí depois você vai vir aplicando na folha, como se dando umas batidinhas, e em todas as direções, para não ficar algo muito padronizado. Que assim vai ficar um efeito mais legal no seu desenho e no seu fundo. E vai dar um destaque maior para o seu personagem ou alguma coisa que você estiver desenhando ou fazendo. Eu recomendo que vocês comecem com as cores mais escuras e depois vocês vão passando para as mais claras. E depois que vocês terminarem, você pode dar alguns retoques com as cores mais escuras, e assim vai dar um contraste maior no fundo. Depois de ter aplicado o preto, eu vim com o azul passando por cima e fazendo um degradê para os lados, sempre fazendo esse movimento para ficar mais uniforme possível. Lembrando que eu estou usando uma folha 140 gramas, eu não recomendo que você use uma folha comum, eu recomendo que você use apenas uma que seja acima de 120 gramas. Porque senão ela vai amassar muito e pode terminar até rasgando. E por último, depois de ter usado as cores, eu misturei o azul com o branco para fazer um azul claro e passei nessa área que é um pouco mais no meio. Depois eu vim dando alguns retoques com o preto e com o azul misturado com o preto, que no caso vai ser o azul escuro. Depois dessa parte eu esperei secar por mais ou menos 1 hora. E depois de ter secado, tá aí o resultado. Agora, para fazer o mesmo efeito que eu fiz no outro fundo, que foi o do Satoru Gojo, eu utilizei um canetão preto para fazer esses efeitos, que fica muito legal também no fundo. E depois de passar o canetão é que eu vou fazer os efeitos brancos. Se vocês forem utilizar esse fundo em um desenho de personagem, eu recomendo que vocês sempre façam esses efeitos pretos que eu estou fazendo com esse marcador na direção contrária do personagem, porque assim vai dar um destaque maior a ele e ao seu desenho. Como vocês podem ver aí, eu tentei utilizar o pincel, mas era como se ele não tivesse espichando a tinta. Eu não sei o porquê, no outro desenho do Gojo deu certo. Eu acho que é porque a tinta ficou mais dura. Eu sei que eu terminei utilizando uma escova de dentes e a caneta Posca. A escova de dentes, eu cortei um pouco as cerdas e terminou que deu certo. Ficou muito bom também. Depois eu utilizei a caneta Posca para fazer algumas estrelas maiores e outros efeitos. Se você não tiver a caneta Posca, você pode vir com a tinta normal, a tinta guache, fazendo alguns efeitos com algum material aí que seja fino. Por exemplo, esse pincel. Você poderia usar o lado contrário, que é a parte amarela, que é fina, melar na tinta e fazer as estrelas. Daria bem mais trabalho, mas também daria certo. Ou você pode simplesmente só utilizar a caneta Posca mesmo, como eu vim fazendo aí. Nesse desenho do Satoru Gojo, eu fiz o mesmo processo que eu fiz nesse outro fundo azul, que eu usei como exemplo. A diferença é que no lugar do azul eu utilizei o vermelho. Mas de resto foi tudo igual.
Mas antes de acabar o vídeo, eu quero mostrar a vocês a parte que eu tiro a fita. Essa é a parte mais satisfatória se você fizer um fundo desse. Aproveite. Então esse é o desenho finalizado, eu espero que vocês tenham gostado. Desenho não, o fundo finalizado. Vocês podem ver que na folha 140 gramas terminou, que amassou um pouco, mesmo ela sendo 140 gramas. Por isso que eu não recomendo que vocês façam em um abaixo de 120 gramas. A de 180 amassou, mas não foi tanto igual a de 140. Nesse fundo vermelho, que foram duas folhas diferentes. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do tutorial e tenham aprendido a como fazer fundo como esse. Deixe aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E agradeço a vocês que ficaram até aqui no final, se inscrevam, deixem seu like e ativem o sininho para não perder novos vídeos. Valeu!